pessoal, vamos agora para a unidade 3 falar um pouco sobre diversidade e cidadania na educação de jovens e adultos. Nós temos alguns eixos estruturantes, tá, para trabalhar este tema. Nós vamos falar sobre cidadania e diversidade. Tá? A diversidade em que aspectos? Nas relações étnico-raciais, na educação do campo, na educação de gênero e sexualidade, nos direitos humanos, tá? Algumas atividades humanas que faz tudo. Tá? Então nós temos aí tudo interligados. Nós temos a cidadania. A cidadania está relacionada aos direitos, deveres e participação. Então a pessoa só é um cidadão legítimo quando ele atende esses direitos. Obviamente que ele tem que atender aos deveres e a participação em determinada situação. É no caso da educação de jovens adultos. Ele tem o direito de ter essa educação. Tá? Ele vai ter os deveres como estudante e deve participar efetivamente, tá? Para poder ganhar esse grau de cidadão. Tá? Posteriormente tem dentro desse público, nós temos as diversidades mais diferentes possíveis. Nós temos as relações étnico-raciais, que a gente vai falar mais na frente, campo, tá? A relação campo e a cidade, tá? Gêneros e sexualidade, direitos humanos. Isso aí tudo, tá? Vai depender das atividades humanas, no caso dos professores, enfim, tá? Que tem que saber uma nova relação homem-planeta, a racionalidade produtiva, tem que ter uma visão holística desse profissional, tá? Desse público diferenciado, tá? Tem que reformular objetivos educacionais. Se nós temos uns objetivos que não estão funcionando, a gente tem que reformular. Isso tudo é responsabilidade, tá, dos professores ou de alguém que está à frente. E a reorganização do trabalho pedagógico, bem como suas metodologias. Tá? Isso tudo, tá, estão interligados para a gente chegar onde? Nas aprendizagens, que é o reconhecimento e o respeito ao desenvolvimento cognitivo e saberes construídos pelos sujeitos. Na educação de jovens e adultos, nós temos um saber construído muito grande, eles vêm com uma bagagem intensa. Então nós temos que utilizar desses conhecimentos dele para que a gente busque uma aprendizagem melhor. E cidadania, já iniciando, tá? São sujeitos de direitos, pleno membro de uma comunidade. Tá? Então nós temos esse pessoal da educação de adultos, qualquer que seja a comunidade que ele esteja inserido, ele tem esse direito. Tem os civis, tá? Que é um direito civil, nós temos que todos são iguais diante da lei. Então todos têm direito a uma educação de qualidade. Ainda tem os políticos, que é a organização política de direito ao voto. É um exemplo, tá, geral da questão da cidadania política. A cidadania social, que é a mais importante, que está relacionada com a educação, com a saúde, habitação, renda mínima, lazer, cultura, dentre outros. Então esses são os sujeitos que têm que ter direito à educação, à saúde e à habitação. Isso é o que a gente fala de ser cidadão pleno. É quando ele tem direitos sociais, políticos, civis, tá? Já contado. A raiz dos direitos humanos, competência humana de fazer esse sujeito para fazer história própria, coletivamente organizado. Isso aí foi um livro de Pedro Demo, de 1995, tá? Onde ele fala os princípios e finalidades da educação. Ele resume bem claro que é formação de cidadãos. É para isso que a gente tem uma educação, tá, com esses princípios, com essas finalidades, de buscar a formação de cidadão. Isso está na Constituição, tá? Isso está na legislação de diretrizes e bases da educação nacional. Tá? Isso tudo prevê que a educação ela forma cidadãos. Tá? Cidadania na escola. Como garantir o exercício dos direitos, deveres e participação de todo o sujeito que compõe a escola? A gente sabe que a educação de jovens adultos é um público que ficou esquecido por muito tempo. No próprio histórico lá que vocês viram na unidade 1, a gente observa que há muito desde o início, que não se pensava muito na educação de jovens adultos. Tá? Então ela foi esquecida.
Então, como é que a gente vai garantir esse exercício deste cidadão, tá, na escola? Uma das questões que nós temos que observar é a diversidade. Tá? Etimologicamente, seria diferenças, heterogeneidade, diferença de padrões, saberes e cultura. A gente observa que são pessoas que são diferentes. Tá? Grupos historicamente excluídos que a gente conhece: crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiências, negros, negras, povos indígenas, homoafetivos, ou as quilombolas, ciganos, enfim. Tem um grupo que sempre foi escolhido. Quando tu vai para dentro de uma sala de aula de educação de jovens e adultos, você vê toda essa diversidade. E você tem que saber lidar com cada uma delas. Tá? Ouvir. A gente ouve muito falar na metodologia, nos trabalhos realizados da EJA, a gente sempre fala em sujeitos da educação de jovens e adultos. A gente tem que reconhecer esse sujeito para a gente entender essa diversidade. Aí, problemas que a escola pública apresenta e precisa superar, isso de uma forma geral. Parcialidade de atendimento, infelizmente a gente tem atendimento dependendo da classe social, a gente tem um atendimento diferenciado. O território urbano, se ele é de bairro nobre, se ele não é, se ele é da favela ou se ele é de bairro carente, ele tem um tratamento diferenciado. Matriz curricular baseado eurocêntrica, baseado em outros estudos de outros povos, não leva em consideração realmente a cultura de cada um. Modelos de sociedade preconceituosos, discriminatórios e excludentes. Isso aí nós temos que combater isso na escola, a questão do preconceito, da discriminação, tá? Para a gente buscar entender, e só se busca isso buscando a diversidade na escola, entender essa diversidade, a demanda de cada pessoa. Tá? Então as pessoas são muito preconceituosas. Nossa própria charge que está aqui ao lado mostra. Tá? Uma pessoa negra, deficiente, tá? Ele dá um cargo baixo para ele no caso de estar na guarda de estacionamento. Só que o rapaz, né, ele responde que ele não entendeu, tem doutorado, economia, etc. Então a gente percebe que as pessoas fazem um preconceito sobre as outras, sem mesmo conhecer. Então nós temos que combater isso na escola. Tá? Você, na educação de jovens adultos, terão vários públicos que terão essas características. Tá? Sem falar da baixa estima que eles têm. Tá? Então é um trabalho difícil, um trabalho complicado, a diversidade na escola. Aí vem uma outra diversidade mais específica, que é a educação das relações étnicos-raciais. Tá? Formação de atitudes, posturas e valores que eleve o sentido de pertencimento e identidade étnicas. Então você tem que trabalhar com esse sujeito, que ele desperte, tá? Eu sou negro, eu me aceito, tá? Que ele busque o pertencimento, que ele se identifique com esse grupo do qual ele faz parte. Tá? É um trabalho assim muito difícil, é um trabalho que não é da noite para o dia, mas nós temos que trabalhar com essa perspectiva de pertencimento, de se aceitar. Tá? Inclusão do contexto de estudos e atividades, da participação das matrizes culturais do povo brasileiro. Nós temos que falar sempre da inclusão dos indígenas, africanos, europeus, asiáticos e outros. Cada região do país ele tem uma característica específica. E a gente tem sempre que trabalhar com aquela cultura daquele povo específico de cada região. Então a gente tem que entender essa diversidade. A educação do campo. Todos nós temos direito a acesso à educação básica. Políticas públicas que garantem o direito da educação no e do campo. O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, pensado a partir da diversidade dos sujeitos do campo. Uma experiência muito clara sobre a educação do campo é o PRONERA, que é o Programa Nacional de Reforma Agrária, que é do INCRA. Inclusive, o IFMA tem campos que trabalham com o PRONERA, e a sua maioria são jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na sua época de idade e pela falta de oportunidade no campo. Então o PRONERA ele começa a levar a educação para o campo, leva uma formação específica. Geralmente, como funciona o IFMA, a gente trabalha com a pedagogia da alternância. O aluno fica 15 dias no campo, em casa, e 15 na instituição.
certo? E aí ele vai conduzindo a formação dele. É importante isso porque ele tem momentos na educação do campo que se trabalha a questão dele se valorizar, dele ter o sentimento de pertencimento, que ele é do campo, que ele estude para ficar no campo. Então todo tem um trabalho aí de conhecer esse sujeito. Embora eles tenham o mesmo problema da cidade, eles têm baixa estima, ele tem uma base não muito boa do ponto de vista epistemológico, de conhecimento das questões de português e matemática. Então isso é ruim, é ruim, nós temos que combater desta questão da educação do campo. Né? O outro aspecto também muito discutido hoje é a questão da educação de gênero e sexualidade. Tá? Lembrando que gênero é a dimensão das relações sociais entre o feminino e o masculino. A sexualidade refere-se às elaborações culturais sobre os intercâmbios sociais e corporais, e o sexo é atribuído a aspectos biológicos. Tá? Então a gente tem que entender esses três conceitos para saber essa diversidade que a gente encontra na escola. Já tivemos vários exemplos, tá, de pessoas que elas dizem serem mulheres, são homens que dizem serem mulheres, que exigem um banheiro exclusivo, que exigem ser aceito daquela forma. Então essa diversidade na escola também tem que ser discutida, também tem que ser com todos que fazem parte daquela comunidade escolar, para que a gente possa diminuir esses preconceitos com relação à educação de gênero e sexualidade. Então a diversidade na escola, tá, as diferenças não podem se transformar em desigualdades. Tá? Aí a gente busca lá, a desigualdade é gerada no curso da vida social, criando relações de superioridade e inferioridade ao rico, pobre, por exemplo, no tocante ao respeito à dignidade humana. Diferenças de respeito à condição biológica das pessoas ou ao seu patrimônio cultural, como no caso das comunidades étnicas ou religiosas. Então a questão da diversidade é muito complexa. A gente observa no dia a dia da educação de jovens adultos que não são respeitadas as condições. Tá? E isso se agrava mais quando é um público já jovem, adultos ou idosos, para entender toda essa nova forma de como a gente conduzir esse trabalho de diversidade e cidadania na escola. A gente precisa preparar os nossos alunos para ser cidadãos de fato, sabendo os seus direitos, os seus deveres, tá? E principalmente a diversidade. Você encontra alunos diferentes, não só nesses aspectos, mas até do ponto de vista epistemológico. Você encontra um aluno que tem 19, 20 anos, que já tem um desenvolvimento dos conhecimentos básicos de português, matemática e outras áreas mais aprofundados do que outros que têm 40, 45. Então é uma outra diferença que você vai encontrar na educação de jovens e adultos. Então você vai ter que resgatar aquele aluno. A gente observa hoje a questão da educação de jovens e adultos, a maior dificuldade é justamente essa. É fixar esse aluno na sala. Uma turma hoje inicia com 40 alunos, 35, e com o passar do tempo, a evasão chega a ser mais de 50%. Isso porque não houve uma identificação daquele aluno com a instituição, com o professor. A relação professor-aluno, nesse momento, ela tem que ser muito forte. Ele tem que realmente entender esse sujeito, por que ele passa, tá? Qual a experiência que ele tem, isso é fundamental, geralmente não é considerado. Tá? Além dos conteúdos, os conteúdos eles têm que serem significativos, um aprendizado significativo, para ele perceber que ele está no local onde ele vai aprender e vai fazer diferença na vida dele. Então, se nós continuarmos com essa questão de preconceito lá na escola, se nós não combatermos a questão, mostrar para ele o que é um cidadão, vai continuar a evasão, ele vai continuar desistindo do estudo, certo? Sem falar, tá, na questão do professor assimilar toda esta questão. Ele vem acostumado a dar aula para pessoas de idade regular, de idade normal, na série que ele está, ele vem com adultos, e ele não está também preparado. É um outro aspecto que a educação de jovens e adultos tem que combater, a formação de professores. Então a gente não tem essa formação. Se ele não teve essa formação, essa capacitação, ele não vai entender de cidadania,
que ele tem que fazer, ele tem que mostrar isso para o aluno, de diversidade, de entender cada um desses alunos, de respeitar, porque é muito complicado. Porque são adultos, a maioria, a gente já pensa já que ele já tem já aquela formação, que ele já tem já toda a forma de lidar, e a gente não se preocupa que ele não sabe ainda, que ele precisa ser reforçado aquela questão, que nós temos que combater a questão do preconceito, da diversidade, e entender a diversidade na escola. Tá? Aí tem a questão da educação em direitos humanos, a gente tem também que despertar essa questão. Tá? Nós sabemos que o princípio, tá, de direitos humanos é a dignidade humana, igualdade de direitos. Isso é fundamental nós resgatarmos junto aos nossos alunos a questão da igualdade de direitos. Os sujeitos da educação de jovens e adultos, eles sempre estão abaixo na cabeça deles dos demais, que eles estão ali, que eles são burros, que eles não estão ali porque eles não conseguiram aprender, porque não sabem ler. Isso é muito difícil para o aluno retornar às aulas, tá? Se ele não reconhecer que ele tem igualdade de direito com todos. Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades. Então, mais uma vez, a gente tem que discutir bastante a questão da diferença, das diversidades que existe, a laicidade do Estado, a democracia na educação é importante, a transversalidade e a sustentabilidade socioambiental. Isso tudo a gente tem que discutir, tá, dentro de direitos humanos, que faz parte desse conhecimento que o aluno tem que adquirir. Então, a educação em direitos humanos tem que ter o papel do professor, como mostra aqui, o papel do professor é o mediador, ele tem que ser um parceiro, ele aprende também, porque nós estamos trabalhando com adultos que têm uma experiência para passar, tá? E o diálogo é importante. Então, nós temos que buscar sempre isso, essa questão de ser parceiro é importante, fazer com que o aluno se identifique com o professor. E assim, vai ser uma atrativa mais para que ele não desista, para que ele possa dar continuidade aos seus estudos e conclua aquela série que ele se objetivou a fazer, no qual ele está matriculado. Então, vocês observam que é muito importante a questão da diversidade, do entendimento, da relação aluno-professor. Tá? Isso é muito importante. O professor tem que estar realmente preparado. Que uma das falhas da educação de jovens adultos, eu volto a repetir, é justamente a falta de capacitação de professores. Tá? A gente simplesmente é jogado em sala de aula sem entender o público, sem saber qual a metodologia a ser utilizada, a prática correta. Tá? Eu mesmo, quando comecei eu entrei na educação para dar aula no ensino médio para jovens e adultos, eu simplesmente cheguei e não conseguia. Eu queria tratá-los igual os alunos que tinham idade regular. Foi aí que eu tive que me preparar, eu fiz uma especialização em educação de jovens e adultos, estudei bastante, li bastante, tá? E mesmo assim as dúvidas são grandes, mas eu tentei entender um pouco esse público para entender justamente a diversidade nessa escola, como eles são diferentes, o tratamento da relação aluno-professor, de entender toda essa questão que está permeada na educação de jovens e adultos. Então, daí a gente percebeu, descobri que realmente a capacitação é fundamental. Inclusive, essa disciplina de educação de jovens e adultos, já falei anteriormente, ela não eram ofertadas nos cursos de graduação. De uns anos para cá, começou a ofertar essa disciplina apenas para discutir e deixar duas ênfases importantes na educação, que é o sujeito, que nós temos que conhecer bem, é por isso que estudar a diversidade na escola é importante, e a capacitação de professores. São duas coisas que eu acho assim fundamental. Tá? Pode alguém perguntar o que tu acha mais ruim na educação de jovens adultos. É justamente isso. Tá? É a falta de capacitação do professor e o não entendimento pelo docente do sujeito, tá? Daquele jovem, daquele adulto, daquele idoso que está ali para aprender, e ele não entender como lidar com esse estudante. Tá? Então, eu fiz aqui em linhas gerais a questão de cidadania e diversidade na escola, para nós ficarmos atentos, tá, a essa questão da relação do professor e sempre combater qualquer tipo de preconceito, de discriminação, tá, dentro das nossas escolas. Então, eu concluo
esse conteúdo. Estou à disposição para nós discutirmos. Tá? E vocês podem mandar qualquer tipo de dúvidas, tá? Juntos com mediadores, para que eles possam conduzir esse assunto com relação à ênfase de cidadania e diversidade.